Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando hoje de podermos estar aqui, irmãos, para ouvirmos a palavra de Deus e podermos ser educados por essa palavra, né? A Bíblia diz que Deus escreveu a palavra dele para nos ensinar, para mudar o nosso pensamento, para nos educar, para nos dar um norte, uma direção. E Deus sabe que é muito difícil para todos nós a conversão, né, irmãos? Por isso que a Bíblia fala sobre a conversão do início ao fim. Nós temos muita dificuldade de lutar contra aquilo que nós aprendemos desde criancinha e temos mais dificuldades ainda de lidar contra as heranças genéticas que nós temos. No mundo moderno agora, como acabou o temor, porque até uns tempos atrás existia o temor, né? As pessoas chamavam o pai de senhor, tinha respeito pelos mais velhos, pelos tios, pela mãe, não é? Tinha admiração pelos amigos. Como acabou o temor, tudo ficou popular, né? E principalmente a futilidade tomou conta de tudo. O que acontece agora é que é muito difícil as pessoas se renderem à palavra de Deus. Muito mais difícil. Apesar de toda a informação que nós temos, todos nós hoje somos pessoas soberbas, somos pessoas arrogantes, somos pessoas que não queremos conselho, não queremos aprender, não queremos mudar. Você não pode nem falar o que você pensa, imagina. Se você não pode nem falar o que você pensa, imagina você querer mudar o pensamento de alguém. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais individualistas, mais arrogantes e mais soberbas. Mas a palavra do Senhor, por exemplo, aqui no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só a profundidade dessa palavra. Para você fazer uma aliança com Deus, que é feita simbolicamente através do batismo, da imersão em água, você tem que se arrepender. Mas você fala assim, eu não vou arrepender de quê? Se você for chegar para todo mundo hoje e perguntar se você tem que se arrepender, arrepender de quê? Está todo mundo santo hoje? Todo mundo perfeito? A pessoa é casada, tem 1, 2 filhos, diz que ama o filho, que dá a vida pelo filho, mas trai a mulher. Entendeu? Por quê? Porque você pode fazer o que você quiser, entendeu? Na sua cabeça você pode fazer o que você quiser, porque você vive para você. Como que você vai se arrepender de uma coisa que para você não está fazendo nada de errado? A partir do momento que você acha que você está certo, você está perfeito, você não precisa mudar. Mas quando você pega a Bíblia da primeira página até a última, a única coisa que ela quer é que você mude. Aí se você não quer mudar, você vai se rebelar contra Deus. Na verdade, para Deus não faz diferença nenhuma, né?
O que faz diferença é para você. Você vê que no mundo moderno, com todas as informações que nós temos hoje, ainda tem pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento, capacitadas, que se dedicam a roubar as coisas dos outros, assaltar, entendeu? Sendo que todo mundo já sabe que vai dar errado. Não adianta ficar nessa ilusão, a pessoa roubou e se deu bem. Tudo que você fizer de errado aqui na terra, você vai pagar aqui na terra e vai pagar depois, por causa da justiça de Deus, porque Deus é justo. O homem aqui, através de conchavos espúrios, malignos, ele pode até ir te maquiando, mas você vai pagar um preço aqui. Agora, com Deus não tem conchavo, com Deus não tem conversa, entendeu? Deus é 100% justo, 100% perfeito. Então, irmãos, o maior problema que você tem é você mesmo. É que você não consegue olhar para você. Eu sempre digo, o cristão, na verdade, quando você se declara cristão, se declara crente, se declara um seguidor de Jesus, uma das coisas que você deveria fazer de vez em quando é quando você fosse no banheiro da sua casa ou na sua penteadeira, não sei se ainda existe penteadeira, você olhar para o espelho, mas não olhar para o seu cabelo ou para a sua roupa, não, que é o que você faz. Você olhar para os seus olhos, olhar para você mesmo e fazer uma análise de você. Porque o caráter está acabando, a vergonha está acabando, né? A consequência está acabando, a prevenção está acabando. Hoje as pessoas são inconsequentes, elas não medem o resultado que vai dar, elas querem fazer e pronto. A pessoa diz que serve a Deus com uma Bíblia na mão, mas ela faz tudo o contrário do que está escrito, porque ela tem a sua própria Bíblia. Não é a Bíblia que Deus escreveu, é a dela, entendeu? Por isso que o homem, quando ele toma o reino de Deus para ele, o homem mau, o homem que realmente não é convertido a Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele gosta de estar escrevendo tantos livros a respeito do reino de Deus. Gosta de estar se baseando em histórias e tudo que estão fora da palavra. O verdadeiro homem de Deus, o cristão de verdade, é aquele que anda conforme o que está escrito na Bíblia, nos 66 livros, e acabou. Estuda-se a Bíblia pela Bíblia, entende-se a Bíblia pela Bíblia, e busca-se andar conforme o que está escrito na Bíblia. Isso é ser cristão. É o livro pelo qual Jesus deu a própria vida, se sujeitou a um sofrimento terrível e deu a própria vida por causa desse livro. Não é um livro qualquer, não é uma historinha escrita por homens, é história de homens, de pessoas, mas toda escrita por Deus. E eu quero chamar sua atenção, irmão, para que você entenda que Deus só escreveu a Bíblia e Deus só fez a igreja para tentar convencer a você que você precisa de mudar. Essa igreja que está querendo mudar a Bíblia e mudar o relacionamento com Deus para te agradar, essa igreja não serve. Essa igreja não serve para você. Esse pensamento seu de querer só usar a Deus quando você está necessitando, quando você quer alguma coisa, essa ideia sua de achar que você pode usar a Deus, que você pode amar a Deus de qualquer jeito, que você pode fazer a sua vontade, que Deus, porque Deus é amor, Deus é bonzinho, porque Deus levou seus pecados na cruz do Calvário, agora Ele vai se render a você. Esquece isso daí, porque se for para ser assim, você pega a sua Bíblia e joga fora, rasgue ela, joga fora, porque a Bíblia não diz isso não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que obedecer a Deus, você tem que ter temor a Deus. Por isso que Deus criou a oração,
Por que aqui Jesus fala sobre vários tipos de oração? Jesus fala que você deve ir na igreja, Jesus ia na igreja, né? Por que Jesus fala que você deve entrar no seu quarto e orar? Por que Jesus ia no monte orar? Por quê? Que é a oração? Oração, as pessoas estão achando que é reza. Agora, tem gente que tem ministério de reza 24 horas. 24 horas tem uma pessoa rezando ali. Estão achando que Deus é surdo, que Deus é cego, que Deus não está vendo tudo, Deus não sabe tudo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Está claro na Bíblia. Entendeu? Deus deixa claro que os olhos dele não estão tapados que ele não possa ver. Os ouvidos não estão agravados que ele não possa ouvir. Deus sabe tudo. Mas então para que a oração? Para você, se tiver temor a Deus, se você tiver um pouquinho de amor a Deus, para você ver os seus defeitos e você mudar. Tanto que a Bíblia diz que o que nos separa de Deus são os nossos defeitos. Mas você não quer ver defeito em você. Você só está vendo defeito nos outros. Deus te chama para ser altruísta. Deus te chama para amar. E Deus não pergunta para você quem está certo e quem está errado. Deus te chama para perdoar. Deus não pergunta para você quem está certo e quem está errado. Deus te chama para seguir Ele. Deus não pergunta para você se é para você, se é para alguém te carregar, se é para alguém te levar, se é para você seguir alguém. Deus não pergunta nada disso para você, não. É um relacionamento entre você e Deus. Na hora de morrer, quem vai morrer é você. Na hora de ser julgado, quem vai ser julgado é você. Não é uma brincadeira. As pessoas estão achando que a igreja é um consultório de psicologia, de filosofia, para você se sentir bem. Igreja não é lugar de você se sentir bem. A igreja é um lugar seríssimo. É a casa de Deus. E você tem que entrar com temor, com reverência, porque o Senhor está aqui, como foi lido aqui hoje, livro de 2 Crônicas. O Senhor está aqui. Jesus deixou claro, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. O Senhor não mente, o Senhor está aqui. Entendeu? Então, a igreja é um local seríssimo, onde você deve, por reverência a Deus, por temor a Deus, por gratidão a Deus, aprender que quando você vem na igreja, você tem que começar já a olhar para você. Entendeu? Você não vem na igreja para ver pastor falar bonito, para ver gente bonita, gente cantar bonito, não. Você vem na igreja para ter um encontro com Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, esse. Você vem aqui para ter um encontro com Ele, entendeu? E é sério esse encontro, é sério, porque às vezes você não vai ter outra oportunidade, né? Tem pessoas que estão amando a Deus pouquinho, por interesse e em conta-gota, né? Sendo que o amor que a gente deve ter por Deus, ele tem que estar presente em nossas vidas 24 horas por dia. E você sabe que você não tem isso no seu coração, no seu pensamento. Por isso que eu estou te alertando aqui. Começa a chamar a sua atenção. Começa a falar com Deus, fala: Senhor, eu estou amando mal o Senhor, eu estou amando pouco ao Senhor. Senhor, eu não consigo ainda lutar contra os meus defeitos, contra o meu gênio terrível. Eu não consigo ainda mudar. Eu não consigo ainda, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu leio a Tua palavra, eu acho bonita a Tua palavra, mas eu não consigo viver a Tua palavra. E isso é difícil para todos nós. É difícil. É difícil sim, irmãos. Deus sabe disso. Mas Deus não chama covarde. Deus não chama fraco, Deus não chama frouxo. Entendeu? E a Bíblia ainda diz que se você tiver dificuldade, Deus pode te ajudar. É só você pedir ajuda para Deus. Fala: Senhor, eu estou falhando aqui, eu estou falhando ali. Eu chego na igreja, eu sou uma maravilha, eu sou uma bênção. Eu saio da igreja, se deixar eu bato na minha mulher. É assim que nós somos, irmãos. Nós somos animais terríveis que precisamos todos os dias do Espírito Santo de Deus na nossa vida
precisamos da palavra de Deus no nosso coração e precisamos todos os dias de tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus. Irmãos, estamos lendo aqui o livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, você vai ver uma referência do versículo 2 aqui, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, Números, capítulo 30, versículo 2, Gênesis, capítulo 28, versículo 20, Levítico, capítulo 27, versículo 2, Juízes, capítulo 13, versículo 5, Atos, capítulo 21, versículo 23, e Amós, capítulo 2, versículo 11. Essas referências todas são muito importantes e é isso que vai formar esse conjunto de texto e contexto da Bíblia, é que vai formar o seu melhor entendimento do reino de Deus, da palavra de Deus. E diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Aqui no versículo 3, você vai ver uma referência em Lucas, capítulo 1, versículo 15, onde fala ali, quando Deus chama João, o Batista, o que batizava as pessoas, e quando fala com o pai dele, Zacarias, Deus já fala que ele ia ser um nazireu de Deus, um homem separado para Deus. E olha só, irmãos, é muito importante isso daqui, porque o cristão de hoje, ele acha que não precisa de fazer voto com Deus. Mas eu digo para você, se você não começar a fazer votos com Deus, você não vai evoluir no reino de Deus, porque você não vai ter tempo para Deus. Quando você faz um voto com Deus, que você pode fazer na sua casa, né? Olha, vou fazer um voto com Deus, eu quero isso, ou eu preciso daquilo, ou eu desejo isso, ou eu quero agradecer a Deus, vou fazer um voto, eu vou por uma semana, por 7 dias, eu vou entrar no meu quarto, me fechar e ficar 5 minutos falando com Deus. Esse é um voto fácil de fazer, mas é importante, porque você vai ter uma oportunidade durante essa semana, por exemplo, de crescer espiritualmente, de ter um contato de intimidade com Deus, né? Você vê aqui, a palavra do Senhor diz no livro de Daniel, que Daniel estava há 21 dias orando a Deus. Eu já fiz várias vezes votos de 21 dias, ir ao monte, orar a Deus, 21 dias seguidos. Foi importante para mim? Muito importante, muito importante. Então, esse é um caminho importante. Olha só, e quando o servo de Deus fazia um voto com Deus, durante esse voto, ele tinha que seguir algumas normas. E Deus fazia isso já para o bem dele, porque você imagina uma pessoa faz um voto com Deus, vai falar com Deus para ela ser transformada pela presença de Deus, aí ela vai bêbada ou drogada, não vai dar certo, né? É claro que não vai dar certo, né? Entendeu? Então, aqui Deus já estabelecia para que não se confundisse até o suco de uva com vinho, né? Então, a pessoa ficava proibida de tomar qualquer coisa que tivesse uva no meio. E diz no versículo 5 aqui, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou o Senhor. Santo será,
deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Então, também, isso aqui era uma coisa importante, era tipo uma regra social, né? Se a pessoa fizesse um voto até muito longo, o cabelo dela ia ficar comprido, as pessoas iam acabar até criticando ela, né? Você vê que hoje, apesar do mundo parece ser livre, parece ser moderno, hoje em dia, as pessoas ficam observando a gente para botar regra, né? Eu, de vez em quando, eu mudo a minha aparência um pouco, só para ver, né? Há pouco tempo eu deixei a barba, aí todo mundo já ficava olhando para a minha barba e uns criticando, para que você está com a barba, né? Aí eu deixei o bigode, deixei um bigode bem grande para poder já provocar um pouco também. As pessoas queriam raspar meu bigode, né? Agora eu deixei a costeleta, as pessoas ficam querendo raspar minha costeleta, entendeu? Essa semana tinha um amigo meu que não se conformou, ele queria que eu raspasse a costeleta, né? E eu fiquei pensando, né? Como que as pessoas são materialistas, né? Como são materialistas? Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazereado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Olha aqui, irmãos, isso aqui também é uma coisa importante, porque Deus está mostrando que é muito mais importante a presença de Deus na sua vida, a sua aliança com Deus, do que a morte de alguém, porque aquele que vive para Cristo, vive para a eternidade. As pessoas elas cultuam e dão muito mais valor à morte do que à vida. Quando o cidadão está vivo, ele não tem valor para ninguém. Só alguém que tem interesse nele, se ele está vivo. Aí o coitadinho morre, entendeu? Ele vira santo, ele vira maravilhoso, ele vira o melhor aluno da escola, ele fica perfeito, ele vira perfeito, entendeu? Só que o verdadeiro cristão, ele não tem que estar preocupado com a morte, ele tem que estar preocupado com a vida, em viver de acordo com a palavra de Deus, viver para agradar a Deus, né? E nós acreditamos na ressurreição e na vida eterna. Todos os dias do seu nazireado, o santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, ao 7º dia rapará. E ao 8º dia, trará duas rolas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Olha aqui, irmãos, você vê a sutilidade das coisas, né? Você está separado para Deus, com voto com Deus. Ela durava, essa separação, ela durava 24 horas por dia. Os dias da sua separação, se fosse 7 dias, se fosse 10 dias, e tinha uma série de regras, e qualquer regrinha que você falhasse, você tinha que reconhecer que falhou. Para Deus mudava alguma coisa? Não, mas para você tinha que mudar, é para você aprender a separar o santo do profano, aprender a separar o certo do errado, aprender a separar o puro do impuro, aprender a ser uma pessoa educada, decente, com caráter, né? Com personalidade, entendeu? É para isso. E ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Eu já tinha lido esse aqui. Versículo 12. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto,
e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. Olha, aqui essa citação de pães ázimos aqui e coscorões ázimos também é importante, irmãos, porque em qualquer comemoração que você faz a Deus, qualquer festividade que esteja relacionada com Deus, não pode ter nada fermentado. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. Olha aqui, irmãos, isso aqui é importante também. Às vezes, para quem não conhece o texto e o contexto da Bíblia, as coisas passam sem ele observar. Tanto um homem quanto mulher poderiam fazer voto de nazireu. O cabelo tinha tanta importância que você podia queimar ele, rapar e queimar. Tem pessoas que fazem ministério e fazem adoração a cabelo. E o sacerdote oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Olha, aqui, essa palavra vinho, ela tem duas conotações na Bíblia. Tem o vinho alcoólico e o vinho não alcoólico. Entendeu? Isso com certeza não era vinho alcoólico, porque ao cristão não é certo ele beber bebida alcoólica. Essa é a realidade, né? Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto, que fizer assim, fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Aqui, olha, aqui Deus dá uma ordenança aos sacerdotes. Como que você, como sacerdote, você como cristão, você como crente, você como servo do Deus Altíssimo, você abençoa as pessoas. Deus vai dizer como que você faz isso. Você vai dizer para a pessoa assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, olha só, irmãos, por isso que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele cumprimenta as pessoas com a paz do Senhor, com a paz de Jesus. Por quê? Porque, primeiro, nós não temos paz para dar para ninguém, já começa por aí. Segundo, Deus está deixando claro aqui, quando você fala para alguém: olha, eu desejo para você a paz de Deus, você está colocando o nome de Deus sobre aquela pessoa, você já está reverenciando Deus, e você está desejando que Deus, sim, dê paz para essa pessoa. E você vai ver uma referência muito interessante aqui, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Salmos, capítulo 31, versículo 16, Salmos 67, 1, Salmos, capítulo 80, versículo 3 e 7 e 19, Salmos, capítulo 119, versículo 135, Daniel, capítulo 9, versículo 17 e Gênesis, capítulo 43, versículo 29. Irmãos, eu sei que muita gente tem vergonha
de falar para alguém quando vai cumprimentar, fala assim, a paz do Senhor, porque tem vergonha. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver vergonha de servir a Deus, vergonha de dizer que você é um cristão, vergonha de desejar que Deus abençoe alguém, Jesus falou também que no dia do julgamento, ele vai ter vergonha de você também. Jesus deixa claro isso. Entendeu? Nós somos chamados para servir a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus